paz do Senhor, vamos para mais um vídeo. Essa mensagem ela nasceu de uma maneira um pouco diferente. Nós tínhamos saído do culto, nós decidimos entre os amigos sair para comer um lanche. E ali levantou uma pergunta. E a pergunta era o seguinte: quando é que Deus ele age em nossa vida? E nós estávamos falando a respeito assim, de trabalho, de prosperidade. Teve um amigo que ele falou o seguinte, que tem um momento certo que Deus ele entra na parada, ele entra no negócio e tudo transforma. Ele estava falando que muitas das vezes a gente trabalha e parece que as coisas não acontecem. Aí eu peguei e falei assim: rapaz, mas tudo funciona como a lei da semeadura. Se você planta, você colhe. Para mim a prosperidade financeira, pelo menos, né? Para quem planta, você planta e você automaticamente vai colher. Só que ele falou o seguinte: não, realmente é isso aí. Só que tem momentos na vida da gente que a gente planta, a gente trabalha e parece que tudo está amarrado, tudo está travado, as coisas não acontecem. De acordo com a conversa, ela foi seguindo em frente. O Senhor, ele me trouxe uma lembrança, que isso foi algo da parte de Deus. Ele me trouxe uma lembrança de como foi a compra do meu primeiro carro na Itália. E por que eu estou dizendo isso? Porque foi algo assim que eu posso dizer, até mesmo não vou dizer um milagre, né? Mas foi algo bem bacana e eu pude ver a mão de Deus agindo naquele negócio. Eu percebi nesse testemunho que eu vou contar aqui, para que Deus agisse na compra daquele carro, precisou que 3 coisas se alinhassem. E algo interessante que quando eu contei esse testemunho para eles, ali teve alguns ali que se emocionaram e tudo. E realmente foi a resposta para aquilo que a gente estava falando, né? Que é a respeito de que tem um momento certo que Deus age. Só que no decorrer da semana, eu fiquei incomodado com aquele testemunho e eu comecei ali, de alguma maneira, querer entender o que foi que aconteceu, que fez com que Deus ele intervisse, agisse naquele negócio. E eu descobri que para que Deus ele se manifeste na nossa vida, isso vale em todas as áreas, área financeira, área espiritual. Mas se tratando da nossa conversa que era na área financeira, na área da prosperidade, eu descobri que para Deus ele entrar e transformar toda a sua vida, precisa que 3 coisas estejam em sintonia, estejam ali alinhadas com a vontade de Deus. A primeira dela é o preparo ou a maturidade. Para que Deus ele haja, você precisa estar preparado e uma pessoa madura para receber aquilo que ele quer te dar. A segunda coisa é habilitação. Você tem que estar habilitado para receber aquilo que Deus ele te prometeu. Você tem que ter essa habilitação, ela age de várias maneiras. Ela pode ser, no meu caso, como eu sou um testemunho de um carro, vai ser a habilitação para poder dirigir. Mas se tratando na parte financeira, por exemplo, com essa habilitação pode ser um CNPJ, na qual uma pessoa vai estar se responsabilizando por você, dizendo que você está apto para poder abrir aquela empresa. Se você for na área do trabalho, ou que você seja um médico, você precisa de uma carteira, na qual um órgão vai te dar a carteira de médico. Se você for na área da polícia, você também precisa da carteira de polícia. Então, sempre essa parte da habilitação tem a ver com alguém acima de você que está responsabilizando por aquele documento, dizendo que você está apto para receber. E a terceira e a mais importante, e é o mais importante para mim, esse só Deus é quem dá, que é o propósito. O propósito, no caso, somente Deus é que ele vai te dar esse propósito. Mas isso não quer dizer que você também, com seus méritos, não chegue lá. A diferença é que você nunca vai atingir o transbordo, aquilo que só Deus ele faz, que é além daquilo que você sonha, imagina. Isso só Deus faz. E esse testemunho é a respeito dessa parte aí, a respeito do meu primeiro carro. Então vamos voltar um pouco no passado. Quando eu cheguei na Itália, eu ainda não era, eu estava desviado. E sempre tem essa comparação, né? Desviado, já servindo a Deus. E a diferença ela é grandiosa, porque é uma transformação.
A vida contada fora de Deus é uma e a vida contada servindo a Deus é outra totalmente diferente. É via de mão contrária. Então, quando eu cheguei na Itália, eu ainda estava desviado e eu tinha um sonho de comprar um carro. Por quê? Porque era eu, um primo meu, Danilo, e um grande amigo meu, Junança, que ainda se encontra na Itália hoje. Então, a gente gostava muito de ir para balada. E ali a gente tinha uma motorine, né, uma mobilete, e ali nós íamos os três para balada com essa moto. E eu coloquei um desejo no coração de comprar um carro. Só que na época eu não tinha documento italiano. Então eu já trabalhava, mas dependia de alguém para poder colocar esse carro no nome dessa pessoa. E aí apareceu um amigo que falou, não, pode comprar, que eu coloque meu nome. E assim eu fiz, comprei o carro, fui lá, chamei ele. Ele foi lá, colocou o carro em nome dele. Só que quando eu fui fazer a seguração, a pessoa lá falou que tudo aquilo que acontecesse comigo ou com outras pessoas, pelo fato do carro estar em nome dele, ele seria o responsável por todos os danos. Quando ele ficou sabendo daquilo, ele falou assim, não, então eu não aceito não. Eu não faço a seguração em meu nome não. E por conta disso, o carro ficou parado ali no meio da rua. Passou um tempo, chegou alguém e quebrou o vidro. Passou mais um pouco de tempo, chegaram ali, roubaram os pneus. Passou um pouco mais de tempo, o carro desapareceu da rua. Falei, cara, roubaram até o carro. Passou um pouco mais de tempo, daqui a pouco chega na minha casa, na casa desse rapaz, né, que no caso ele tinha colocado o nome dele, uma letra da comune, da polícia, né, dizendo que o carro tinha sido rebocado e teria que pagar ali a remoção, o guincho, pagar as diárias, que esse carro ficou preso no pátio da polícia, e ainda teria que pagar para levar o carro para demolição. Então ali eu sofri uma grande despesa por conta desse carro. E passado um tempo, como eu tinha falado no vídeo anterior, né, a respeito que eu me converti, isso já tinha passado anos, né, me converti, e ali eu estava frequentando a igreja, e o Senhor colocou um desejo no meu coração, mais uma vez, de comprar esse carro. Algo interessante que eu, nessa época, já tinha passado anos, né, eu já tinha documento italiano, então eu já podia comprar o carro. Já tinha maturidade, em outras palavras, né, porque na época eu entendo que eu não tinha maturidade nenhuma para poder ter um carro. Então esse para mim foi o primeiro ponto pelo qual eu não tinha uma preparação psicológica para poder receber uma bênção da parte de Deus, que nesse caso seria esse sonho meu que era de ter um carro. E muito de nós, se nós formos analisar, se você pensa como um pai, você que tem um sonho, tem condição de dar um carro para um filho, você daria esse carro para uma pessoa que não tem uma preparação psicológica, não tem maturidade para ter um carro? Com certeza não. Assim também é Deus, do mesmo jeito. Ele nos conhece e também conhece o nosso futuro, então ele sabe que no final isso acabaria muito mal. Então por conta disso, muitas das vezes ele não dá aquilo que nós queremos. Como eu dizia, né, então eu já tinha documento, tinha me convertido, então eu acredito que eu já tinha maturidade para poder comprar esse carro. Só que quando eu peguei o documento italiano, minha carteira de habilitação, ela tinha vencido. A carteira tinha vencido, então, um certo dia eu fui no culto, né, na igreja, novo convertido, ainda tinha muita coisa que ser transformada em meu coração. Então, pela minha vontade, mais uma vez, de comprar esse carro, eu pensei até na possibilidade, como eu tinha um amigo ali, falava, não rapaz, ali se você querer, eu falsifico sua carteira, eu conheço um amigo, que ele faz a carteira ali, ele faz a carteira internacional falsa, aí você pega, você já tem documento italiano, você compra seu carro e aí você vai dirige. E certo é que eu fui num culto, né? No culto na igreja, aí chegou ali uma irmã, vai dar um testemunho. E nesse testemunho ela fala que logo quando ela chegou na Itália e tudo, ela casou com um italiano, só que ela não tinha a carteira. E aí ela colocou na ideia ali de fazer uma carteira falsa e fez, só que logo em seguida ela pega e faz um acidente com o carro. E por conta dessa carteira falsa, ela se encontrou em um grande problema. E aí ela fala, se por acaso, se alguém que está ali naquele culto tem esse mesmo pensamento, que não faça, porque isso é algo da parte de Deus, não faça, isso é um recado da parte de Deus para você. Eu lembro que eu estava ali nesse culto com a irmã Rosângela, eu creio que se ela ver esse vídeo, ela vai se lembrar que ela falou comigo, né, quando acabou o culto, a gente estava saindo, ela falou, você lembra? Você percebeu, né? Essa palavra foi direcionada para você. Então não faça isso. Não faça isso que você está querendo, que é fazer carteira falsa. Você já tem um documento italiano, então tire sua carteira.
Quando você tirar a sua carteira, com certeza, aí você está pronto para poder comprar o seu carro. Então eu escutei não só o testemunho daquela irmã, mas também aquilo que a irmã Rosângela me falou. Entrei na autoescola, tirei minha carteira e ali eu já estava habilitado. Porque muitas das vezes a gente já tem uma preparação para poder ter algo que a gente sonha, aquele desejo, que seja de abrir uma empresa, por exemplo. Você já tem a preparação, você já tem maturidade, você já sabe negociar. Só que você não tem a habilitação. A habilitação nada mais é do que um documento de alguém dizendo que você está apto para poder abrir aquela empresa. Deus ele nunca vai estar presente em coisa errada. Às vezes você quer abrir uma empresa, você tem um sonho de ser empreendedor, mas você tem um nome sujo. Você quer usar o nome de alguém para poder abrir a sua empresa. E eu quero te dizer que Deus ele nunca vai abençoar alguém que não está agindo segundo a sua vontade. Então esse é o segundo ponto, a habilitação. A habilitação é um documento na qual uma pessoa superior a você, no seu cargo, naquilo que você quer, dizendo que você está preparado, você está apto a fazer aquilo que você tem vontade. No caso, se for um médico, ele já te dá a carteira, se for um policial, ele te dá a carteira de polícia. E isso vale para todas as áreas. Muitas das vezes, isso muito se fala, né, também a respeito das igrejas. Se abre mais igreja do que comércio. Você passa na rua, parece que tem mais igreja aberta do que um próprio comércio. Por quê? Hoje em dia parece que todo mundo quer virar pastor. Parece que a palavra de Deus hoje em dia está voltada mais à parte financeira, à parte comercial. É por isso que muitas das vezes existem muitas pessoas frustradas. A pessoa não tem preparação nenhuma para poder tomar conta nem sequer da própria casa e quer tomar conta de outras famílias. E Deus ele nunca vai estar em algo que vai contra a sua vontade. Por quê? Porque a primeira igreja que você tem que ser um bom pastor é a sua própria casa. Aplicando nessa mesma área, a gente leva para a parte da habilitação. Talvez você tenha um preparo, você tem o dom de pastorear, mas você também não tem a habilitação, que seria o quê? É a carteira de pastor, porque querendo ou não, para Deus isso não importa, mas para você exercer a sua profissão, que seja a profissão, que seja o seu chamado, você vai necessitar dessa habilitação, que seria a carteirinha de pastor. Então, você também tem que se preparar. E a última, que seria a parte do propósito. Então, voltando ao meu testemunho, então eu tirei ali a minha carteira, então eu já sabia, já era uma pessoa já madura, já tinha passado anos daquele primeiro prejuízo que eu tinha tomado, já era crente, servo de Deus, já estava servindo a Deus há um bom tempo, tirei a minha carteira. E algo mais bacana, porque na cidade onde eu morava, ali em Serenho, chegou um pastor aqui do Brasil que mudou justamente para Serenho. E ali ele começou a frequentar na igreja lá em Milão, e a gente sempre ia junto de trem. E ele começou ali a ser chamado para pregar em outras igrejas. E como eu gostava muito da pregação dele, eu virei como se fosse um discípulo dele, né? Como se fosse um Josué e Moisés. Onde ele ia, que ele era chamado para pregar, eu estava junto. E ali, cortando a Itália, em várias cidades, indo para um canto, indo para o outro, até que um dia ele teve um chamado para poder ir pregar em Torino, na casa de uma irmã. Aí ele me chamou, eu falei, não, vamos embora. Chegando lá, fomos nesse culto, foi uma bênção o culto, no sexto andar de um apartamento. Acabou o culto, né? Eu disse, quando eu já estava indo embora, caminhando para ir para a estação, aí a irmã foi e me chamou. Aí ela me chamou e falou assim, olha, o pastor falou que você está querendo comprar um carro. Eu falei assim, não, eu tenho um sonho de comprar um carro, só que eu não tenho dinheiro para comprar, não. Aí ela falou comigo assim, mas quanto é que você tem? Aí eu falei assim, eu não tenho dinheiro não, irmão, não tenho dinheiro para comprar carro, não. Eu tenho esse sonho de comprar, mas o dinheiro é muito pouco, eu tenho até vergonha de te falar quanto é. Ela falou, não, vem aqui que eu vou te mostrar aqui o carro aqui. Quando ela chegou lá que me mostrou o carro, eu comecei a dar risada, porque quando eu falei que queria comprar um carro, eu queria comprar até um Fiat Uno, né? E aí quando ela chegou lá, que ela me mostrou o carro, eu comecei a dar gargalhada e risada. Você tá rindo por quê? Eu falei, não, irmã, não tem dinheiro para isso não, porque o dinheiro que eu tenho aqui, esse sonho que eu tenho de comprar um carro, é um carro muito inferior a isso aí, não tem dinheiro para isso não. Eu falei, mas quanto é que você tem? Eu falei assim, olha, eu vou te falar a verdade, é que não tenho dinheiro não, o dinheiro que eu tenho aqui,
são 700 euros. Não dá para pagar nem sequer lá chama ultrapasso, né, que seria a transferência. Ela falou assim, não, o carro é seu. Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, não, o carro é seu. Talvez você não saiba, mas esse aqui é o último culto que nós estamos fazendo aqui em casa, porque os vizinhos aqui já nos denunciaram à polícia, então nós estamos proibidos de cultuar a Deus aqui em casa. Então nós decidimos alugar um galpão e o dono do galpão pediu 700 euros como garantia antecipada do aluguel. Então o carro é seu. Eu falei assim, não moça, mas o carro é muito caro, eu não tenho condição. Primeiro, eu não tenho dinheiro para pagar, no caso da transferência, e nem tenho dinheiro para pagar nem sequer a seguração, porque eu não tenho como. Ela falou assim, não moça, eu te falei, o carro é seu. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar aqui agora no seu carro, nós vamos até Milão, já de carona com você, porque o carro é seu. E certo é que assim aconteceu. Quando eu cheguei em casa, ali foi uma grande festa, quando os bichos descobriram que eu tinha comprado esse carro. Mas agora, na moral da história, o que eu quero dizer com esse testemunho? Que Deus ele age de uma maneira sobrenatural na nossa vida quando nós alinhamos essas três coisas, que seria, por último, o propósito. Por quê? Quando eu queria comprar o meu primeiro carro, o propósito desse carro era ir para a discoteca. Não tinha preparação, não tinha habilitação e ainda o propósito errado. Então, quando ela me fala a respeito daquele carro, meu propósito agora era outro. Meu propósito agora era de cultuar a Deus, era de pregar a palavra do Senhor, era de alguma maneira, através da mensagem, da palavra, abençoar também outras pessoas. E nesse testemunho, nessa meditação da semana, eu descobri para que o Deus ele agisse na minha vida, ele me abençoasse com esse que seria a minha primeira grande conquista naquele país estrangeiro. Eu precisei alinhar essas três coisas, que era o preparo, que Deus ele nunca vai te dar algo que você não tem um preparo para administrar. Eu precisava da habilitação, que sem habilitação também eu não poderia dirigir. E o mais importante, que é o propósito. Pois tudo nessa vida tem um propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, como é que Deus ele vai te abençoar? Você acha que Deus ele vai te abençoar a sua empresa porque você acha que merece? Ou ele vai te abençoar com o propósito de você também abençoar outras pessoas? Muitas das vezes a gente tem um chamado pastoral, a gente tem a carteira de pastor, mas será que o seu propósito é verdadeiramente apacentar, tomar conta das ovelhas, ou é por conta do salário ou do benefício próprio? Então essa é uma reflexão, é algo para se pensar. E isso é tão interessante, uma passagem bíblica que fala a respeito de um jovem chamado José. José ele teve um sonho, e olha como essas três coisas vão estar presentes na vida de José. Ele teve um sonho, na qual ali, nesse sonho, tinha a ver com seus irmãos, né, que se dobravam diante dele, dos 7 feixes, na qual se curvavam diante dele, e ali os seus irmãos ficam com raiva dele, furioso com ele. E na realidade esse sonho significava que José ele governaria sobre os seus irmãos. Para que isso acontecesse, ele era muito jovem, ele precisaria de um processo, ele precisaria de uma preparação, ele precisaria de maturidade para que Deus fizesse com que esse sonho se tornasse uma realidade. Então aconteceu ali, é o que todos nós sabemos, ele foi vendido. Ali ele foi vendido como escravo na casa de Potifar, ali ele ficou como administrador da casa. Logo em seguida ali a mulher acusou ele de ter tentado contra ela ali, abusar dela, ele foi ali preso, ficou como prisioneiro na prisão também ali. Ele se tornou ali o governador ali daquela prisão, onde ele ficava com as chaves, ele comandava tudo. E diz a palavra, ali José ele aprendeu a administrar, a tomar conta de tudo aquilo que chegava até suas mãos. Até então, o faraó teve um sonho e ali ele também foi chamado. Falando da primeira parte, então ali ele teve um preparo, ele adquiriu maturidade. A segunda parte da habilitação é quando ele é chamado diante de faraó. Então ali o próprio faraó conta o sonho, José ali revela o sonho, que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, que faraó tinha que arrumar alguém para tomar conta desses 7 anos de fartura,
economizar uma parte para que quando viesse os 7 anos de escassez, ele tivesse ali alimentos para superar toda aquela crise. E ali o próprio faraó falando, quem melhor do que você para tomar conta de tudo isso? Então ali o faraó, ele tira do seu dedo ali o seu anel, coloca na mão de José, e esse anel ali representava uma habilitação. Naquele anel era como se o próprio faraó estivesse assinando embaixo, ele estava autorizando José como se fosse ele mesmo que estivesse fazendo. Então ali José, ele tem a habilitação para andar por todo o Egito e fazer tudo aquilo que ele já havia falado, que era de armazenar alimentos para os 7 anos de escassez. Olha que coisa interessante. José, ele foi preparado, ele era jovem, precisou de um preparo. Depois ele teve da parte do faraó a habilitação, que seria aquele anel que selava tudo aquilo que ele falava, e ali era como se fosse o próprio faraó que estava assinando, estava dizendo com ele, não, você pode fazer que eu assine embaixo, eu sou responsável por todas as decisões que você tomar. A habilitação, então ele estava habilitado para exercer aquele cargo. Mais interessante dessa passagem, qual era o propósito de tudo isso? Qual era o propósito de José ter sido preso, sido preparado? Qual é o propósito de José ser levantado como governador do Egito? Esse propósito ele é descoberto quando José se encontra ali frente a frente com seus irmãos. Então ele decide se revelar aos irmãos que aquele governador era o próprio José, aquele homem que foi vendido. Quando ele tira ali a roupa faraônica, os irmãos eles ficam apavorados, pois eles sabiam do mal que tinha feito a José. E olha que coisa interessante, José fala, não, meus irmãos, não ficam com medo não. Não foram vocês que me venderam, mas foi o próprio Deus que me mandou na frente de vocês para preparar um lugar para recebê-los. Olha que coisa maravilhosa, olha o propósito. O propósito é tão forte, tão interessante, porque é Deus que coloca em nosso coração. O propósito ele é maior do que a sede de vingança, ele é maior do que o orgulho, porque talvez uma pessoa que não tivesse debaixo de um propósito de Deus, a primeira coisa que vinha na mente era de se vingar. E ele, pelo contrário, ele ressignificou tudo aquilo que ele sofreu e colocou como um propósito divino que na verdade colocou como os irmãos foram usados por Deus para mandá-lo na frente. Para quê? Para preparar, para quando chegasse aqueles 7 anos de escassez, de fome, ele tivesse um lugar para receber a nação de Israel. Olha que coisa bacana. Essas 3 coisas, quando se alinham, é onde Deus ele entra e ele age. A terceira coisa é a parte do propósito, porque Deus ele nunca vai abençoar uma pessoa com o fim nele mesmo. Então, se você quer ter esse sonho de ser próspero, de crescer na vida, eu quero que você entenda, pelo menos dependendo da parte de Deus, ele nunca vai te abençoar simplesmente para que você seja uma pessoa próspera só para você, uma pessoa rica, mas que você seja um instrumento usado por ele para abençoar outras pessoas, assim como José, assim como Salomão, quando teve a oportunidade, que ele pede sabedoria para quê? Tomar conta do povo de Deus, que ele mesmo fala que eu quero sabedoria para poder guiar o teu povo. Quer dizer o quê? Tomar conta, zelar, cuidar. Então o propósito que Deus nos dá é sempre esse, de sermos como ajudadores, esse desejo no coração de sempre estender a mão. Então essa foi a mensagem que o Senhor colocou em meu coração, e que você entenda que se você deseja que Deus ele entre na sua vida, que ele chegue ali com a mão forte, do agir de Deus na sua vida para que as suas coisas comecem a andar, alinhe essas 3 coisas, maturidade, habilitação e propósito. Então essa foi a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Valeu!